Comigo em Gênesis 2, a partir do versículo 4. Gênesis 2, versículo 4. Bom, como eu disse a vocês ao longo dessa semana, do mês de outubro, já há 2 semanas eu tenho avisado, que começaríamos então uma série hoje de ministrações sobre os 4 estágios do plantio. Os 4 estágios do plantio. Hoje, então, nesse primeiro estágio é preparar o terreno. Os textos bíblicos que nós vamos usar para a base são 2, Gênesis 2, depois Isaías 28. A gente vai ler esses 2 textos e depois também peço um pouco de paciência dos irmãos essa noite, porque vamos ler alguns textos. Não é muito comum, né, nos cultos de adoração. Eu normalmente prego um texto único, mas hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais em outros textos para dar amparo a essa ideia dos 4 estágios do plantio e hoje preparar o terreno. Gênesis 2, versículo 4 em diante, diz o texto: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, ou de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O que foi que o Senhor plantou? Um jardim no Éden, certo? O Éden é um lugar. O jardim é uma coisa plantada no lugar. E foi o Senhor que plantou um jardim no Éden. E no meio do jardim, o que Deus pôs lá? O homem. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Esse é o rio. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi, lá onde Moisés encontrou uma esposa. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates, talvez o mais conhecido de todos aí. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, aquele jardim que ele plantou, para o quê? Cultivar e o guardar. Era a tarefa de quem? Vamos orar, pedir graça ao Senhor? Até o 15 aqui. Depois eu vou ler Isaías para você. Vamos ler, vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito para olhar esses textos, para compreender, para nos alimentar dele. Nos ajuda, Senhor. Sem a Tua ajuda não conseguiremos. Só mesmo o Teu Espírito para revelar a Tua palavra. Então nós pedimos agora que cada um de nós possamos ser um solo fértil, aonde a boa semente caia e frutifique muitas vezes mais. Fala conosco mais uma vez, dá-nos guarida no teu coração. Senhor, que saiamos todos aqui consolados, exortados, edificados, que voltemos para os nossos lares cheios, plenos de algo novo, de algo maravilhoso. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus.
Amém e amém. Pode se assentar. Eu vou ler então agora para você, sentado aí, Isaías 28, do versículo 23. Depois que eu ler os dois textos bases, aí eu vou desenvolver com você qual é a ideia e o sentimento que o Espírito Santo colocou no meu coração no mês passado, e de como isso tem que ser algo meditável para nós. Isso tem que se transformar em uma reflexão profunda sobre como você trata a sua própria vida e a vida das pessoas. Tem muito a ver com o coração, você vai entender depois. Isaías 28, no versículo 23. A gente vai ler do 23 ao 29. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Uma pergunta. Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada, ou no devido lugar, ou espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Tem uma chave no versículo 26. Pois o seu Deus instrui esse homem que trabalha com a terra. É Deus quem o instrui e devidamente o ensina. Ele precisa saber os tempos, do que plantar, quando plantar, de que jeito, o que cada uma dessas espécies fornecem, para que servem. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. O versículo 29 também é a chave, junto com o 26. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Para saber como lidar com as plantações da vida, o homem precisará da instrução de Deus. Se você pensar em voltarmos para o início, e aí por isso o Gênesis, não tem como fugir do princípio e o que Deus planejou. E se Deus é o primeiro plantador, o primeiro agricultor, se Deus é quem deu vida às coisas que existem, pelo sopro do seu vento, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando a terra ainda era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e as coisas foram acontecendo pelo sopro da sua boca. A sua palavra construtora transformou as coisas. Você pode pensar então que Deus foi plantando coisas pelo mover dos seus lábios. Deus tem uma palavra que sai da sua boca, da boca dele, e que faz com que as coisas aconteçam, surjam, sejam criadas. Não há nada que você precise que da boca de Deus não haja uma palavra para que essas coisas passem a existir. Agora, quando Deus está construindo tudo, e mesmo que o sopro também do seu vento venha sobre as narinas do homem e ele passa a ser alma vivente, como lemos, nós percebemos que há de Deus um desejo de plantar coisas para que o homem tivesse satisfação. Você percebeu que as árvores que Deus plantou eram agradáveis à vista? E eram coisas boas de se comer? Quem plantou essa árvore? Não teve obra humana antes. Então a primeira das plantações e o primeiro dos preparos para que o solo recebesse alguma coisa foi o próprio Deus que fez. Mas agora um pouco adiante a gente diz que Deus chama o homem, a gente leu isso, chama o homem, o abençoa. Veja um pouquinho, aliás, abra lá Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28, vamos ler aqui. Eu não li esse texto, mas acho que é bom ler. Porque se Deus está plantando uma terra e colocando nele um homem para desfrutar da terra que ele plantou, tem um significado bendito aqui. Gênesis 1, vamos ler do 28 até o 31. E o Deus, esse Deus que planta esse jardim, que coloca esse homem nele, antes disso ele dá uma palavra, libera uma palavra sobre o homem, e eu creio que essa palavra também está sobre você e a sua casa.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso era plano de Deus ou não? Porque se Deus está mandando, se Deus está falando, e é uma palavra para Adão, que maravilha. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente, isso vos será para mantimento. Tudo Deus provém do homem, dando ao homem. Versículo de número 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento, e assim se fez. 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Aleluia. Deus é um excelente plantador de coisas excelentes e benditas, para que você e eu tenhamos alegria nas coisas que Deus nos dá. É maravilhoso pensar então que fecundidade, multiplicação, domínio e provisão é coisa que um Deus supremo agricultor prometeu. Ele plantou um jardim, me plantou no meio do jardim, com o objetivo então de que Deus disse ao homem: está vendo tudo isso aí? É para você cultivar. Eu quero que você cultive isso e que você guarde isso. É nossa responsabilidade guardar e cultivar as coisas que Deus nos deu. Se você ler o Gênesis completo, você sabe que essa promessa durou até o capítulo 3, não é? Ou melhor dizendo, vou corrigir a palavra, a promessa dura para sempre, mas o estado destas coisas de perfeição anterior duram até o capítulo 3, porque o homem resolve não só se alimentar da árvore que lhe é dada, porque duas árvores estavam no jardim, uma delas era para o usufruto completo do homem e da mulher, comam dela, é uma árvore que dá vida, a outra é um conhecimento do bem e do mal, que vocês não precisam ativar, dela vocês não comam, não cultivem, não guardem, esqueça que ela está aí, não faz parte do cotidiano de vocês, essa árvore foi vedada. Então nós sabemos que a partir dali, o espírito do entendimento sobre plantação, cultivo, sobre guardar e o que fazer, se perdeu. Porque mais tarde a terra vai virar inimiga do homem, e quando Deus chega para resolver uma coisa que ele não guardou e não cultivou, não preparou a terra. E quando nós não preparamos a terra do que Deus dá, nós vamos então achando que é sobre a terra a palavra, e não era sobre a terra, era sobre uma aliança com Deus. Então Deus disse: se achou mesmo que você fosse ter comando pleno de uma árvore que não é sua, então agora a terra vai ser sua inimiga, ela vai produzir espinhos e abrolhos, e com o suor do teu rosto você vai conseguir comer o teu pão. Mas não era assim. A terra, na verdade, era amiga do homem, era só plantar, cultivar, cuidar, preparar a terra. Era uma bênção de Deus que foi perdida por causa da desobediência. Agora, se o pecado danificou o plano do cultivo e danificou o plano de guardar e lançou o homem para fora do jardim, Jesus restaura o plano e resgata o homem para dentro do paraíso. Não é maravilhoso pensar nisso ou não? Se você perdeu as esperanças lendo Gênesis no começo, quem já leu Gênesis aí todo? Quem ainda não leu? Quem não tem mão? Tudo bem. Então, se você não leu ainda Gênesis, você precisa ler. É uma história maravilhosa, revelada pelo Espírito a Moisés, é o Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são apaixonantes porque mostra como as coisas se deram no início de uma relação quebrada pelo homem, mas vai ser restabelecida por Jesus.
Jesus vai restabelecer. Você tem hoje condições de novamente preparar uma terra, de cultivar uma nova terra, de guardar uma nova terra. Não só a Nova Jerusalém, que claro, essa vai descer do céu, diz o texto, que a Nova Jerusalém vem de cima e ela vai descer. É nela que nós vamos morar. Mas antes disso, o que são novas terras? Do que se trata hoje o Espírito Santo em nós? Se você considerar que a primeira terra fértil tem que ser você, se Deus diz assim, olha, vocês são férteis, vocês vão multiplicar, vocês vão dominar e vocês vão ser provisionados, eu prometo. Se vocês continuarem andando comigo, é tudo isso que vocês vão ter. O homem não guardou, Adão não guardou, mas Jesus foi fiel e obediente até o fim. Você não está mais só apenas fadado a uma raiz adâmica pecaminosa, do qual o seu corpo sempre vai falecer. Nós sabemos que aquele que está com Jesus, ainda que morra, viverá. Nós sabemos que Jesus restabelece uma aliança de obediência, é possível. Então, a primeira terra a ser preparada, a primeira terra a ser arada, é o seu coração. Lá nós devemos ser férteis, nós devemos nos preparar para ser um bom solo, devemos preparar outras pessoas também para serem bons solos. E de vez em quando o que acontece é que a palavra vem sobre nós ouvimos isso tudo, entendemos que Gênesis é uma bênção, sabemos que um homem caiu, mas Jesus o recuperou, sabemos que essa é a nossa realidade agora. A tua realidade não é de um homem caído, a tua realidade é de um homem restaurado. A tua realidade espiritual é de uma pessoa que foi recuperada pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus. Você foi limpo, redimido. Você tem condições de se assentar a essa mesa hoje, pegar o teu pão e o teu cálice e dizer, até que Ele volte, nós estaremos juntos. Porque você é bom? Porque você é bonito? Não, porque a graça de Jesus te encontrou e a misericórdia do Senhor te renovou. Então agora eu posso ter uma nova esperança sobre as condições da minha vida. Dando essa introdução para você entender, o que eu queria estabelecer com você é que Gênesis, Deus plantando um jardim e Deus plantando um homem, significa que é vontade de Deus que você continue a obra que Ele começou. Quais são os jardins que você tem plantado e aonde você está? Como está o teu coração nos jardins? Exemplo muito claro e direto para você compreender então aqui. Vamos usar a didática humana para isso. O que é um casamento? Antes de você se casar, você tem um nome conhecido. Você é uma pessoa solteira. O que é um homem solteiro e uma mulher solteira? O jardim dele é um jardim sozinho. É um jardim solitário. É um jardim que de vez em quando nasce lá uma margarida. Aí ela murcha porque não tem, sabe o cravo e a rosa? Não? Vocês não tiveram infância, irmãos? O cravo brigou com a rosa e a rosa, né? Os irmãos já achando que eu estou falando da novela da Globo. Mas pode ser também, sabe o presbítero Petrúquio? Como é que chamava a diaconisa lá? Catarina. Então, quando você é só... A Catarina, enquanto não encontrasse o Petrúquio lá, olha o nível da pregação. Olha para onde vocês me levam. Né? Ela não era triste? Briguenta, chatona, ranzinza. Né? E aí eu encontrou... E ela a outra metade dela, mas ela não deu o braço a torcer, porque ele era muito chucro, né? Ele era um cara do campo lá, todo estranhão. Você vê que eu leio muito Bíblia. Mas é só um exemplo que eu estou dando dos jardins que se encontram. Né? Então, quando o homem e a mulher estão no mesmo jardim com o mesmo Deus, as plantações fluem. Quando você vive vida de solteiro no casamento, sabe o que acontece? Tem 2 jardins. E é uma loucura. Eu gosto mais de tulipa. Para mim tem que ser orquídea. Começa a brigar, porque um gosta mais disso, outro gosta mais daquilo. O jardim é um só. Tem que preparar a terra. Quando você é solteiro, o que você faz para conquistar o seu jardim? Você vai lançando sementes de amor. Não é assim que a gente fez ou não? Eu espero, né?
Falei, já fui logo na paulada, já resolvi, que eu sou um homem meio caverna. Não, você foi semeando no jardim dela, você, né, lançando sementes. Uma flor é importante ou não? Não é importante uma flor? Dependendo da flor, é mais importante ainda, né? Até depois de casado. Fica a dica aí. Não entendi essa palavra. Senti que rolou uma mágoa ali, saiu. Os inimigos são da própria casa. Até uma florzinha que você pega, né? Eu ensinei isso para os meus filhos, e de vez em quando eles faziam isso. Vamos levar para a mamãe. E pegava assim, de um jardim assim mesmo. Não é que a gente pegava. A gente pedia emprestado. Porque a gente sabe que depois ali vai nascer uma outra. A gente orava. Confessando crimes essa noite, amém, queridos? E o coração amolece. O coração, quando está sendo preparado para plantações, porque ninguém casa amanhã. Constrói-se uma história de casamento. Começa-se um relacionamento de amizade. É amigo aqui, é mais amigo um pouco. Aí hoje acabou, né? Está em desuso, mas normalmente era assim. Aí depois noivava, né? Falava-se com os pais da moça. Olha, eu tenho pretensões concretas com ela. Queria que vocês me ajudassem. Se são cristãos, né? Os pais começam a orar juntos, começam a ter um pouco mais de entendimento, até de concentração nos dois e tal. E vai caminhando. Daqui a pouco tem uma data. Não é assim que funciona, irmãos. Veja que para plantar algo novo, para você estar num outro jardim, não se colhe da noite para o dia, não é assim, tem que preparar, principalmente dependendo de qual foi o pai que você pegou pela frente. Primeira vez que eu fui, 7 de setembro de 95. Quando eu fui na casa da minha esposa e eu vi o tamanho do pai dela, falei, gente, isso aqui é uma história de Davi e Golias. Porque grandão, tal, todo estranho. Não, ele era estranho. Ele era assim, era estranhão. Era meio tal. Primeira coisa que ele me fala, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Falou, você não está lembrando? O choque foi meu, o trauma é meu. Se for para tirar minha filha de casa, tem que dar eu só fui falar com ele para namorar. Ele já achou que eu estava negociando dote, eu não sei. Tem que dar no mínimo que eu já dei para ela. Eu falei, você não tem entendimento, você não sabe. Você não sabe da minha história. Você não sabe nem de onde eu venho. Meu filho. Nossa, se eu revelasse o meu logradouro. Então fui lançando sementes proféticas. Eu posso não ter nada. Mas eu tenho o principal. O que crente faz? Só sobrou isso, irmão, crente duro. Ele apela para a unção. Mas eu sou um homem de Deus. Ele fala assim, o que está aí? Vai pagar a conta. Como é que paga a conta com o homem de Deus? 2 orações, 3 jejum. Mas estamos juntos até hoje e vamos continuar juntos até a volta de Jesus. Sementes lançadas. Você vai lançando sementes de amor, você vai quebrando o coração de quem é odioso. Você lança sementes. Então, veja bem, preparar o coração para uma pessoa. Porque se você, às vezes, chega lá já querendo plantar de vez, prepara o coração. Como diz aquele louvor. Prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar. Vocês não conhecem? Porque tem uns crentes que falam assim, não conheço nada. É um mentiroso. Espero que é melhor você ouvir isso do que a desviada da Anitta lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Preparando o terreno. Vamos à ministração. Você já entendeu qual é a proposta, certo? Deus preparou um lugar para o homem, pavimentou,
plantou um jardim, colocou ele lá, para ele desfrutar. Diz que ele era bendito, ia multiplicar, fecundo, ia ser provisionado. Esse homem perdeu isso por causa da desobediência. Eu estou dizendo a você que Jesus reconquistou tudo isso e está na hora de você preparar teu coração para grandes plantações que estão chegando. O que eu estou profetizando sobre você, a sua casa, haverá novas plantações. Você vai entender, vai ser gostoso de você entender, se você estiver nos 4 domingos então, aí você vai entender tudo. Hoje é só uma introdução. 1 Samuel 16, versículo 7. Pensei que vocês estavam discutindo que versão usar, tudo. Porém, porque ficou um olhando para... Eles começaram a falar em código ali. Os midianitas, da mídia, trabalham nas mídias, né? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Você fala assim, peraí, bicho, você começou a ler Gênesis, foi para Isaías, leu depois. Calma, eu vou fazer toda a explicação cuidadosamente, tá certo? Davi não está aparecendo do nada aí, por acaso, e essa história de Samuel ungindo. Eu vou explicar o que tem a ver isso com terra. Estou falando sobre preparar a terra. Então, a primeira coisa de preparar a terra é ter um coração em Deus. Ter um coração em Deus. Porque às vezes nosso coração não está em Deus. Às vezes, até o coração do crente está em outras coisas. O Senhor está te chamando mais para perto, dizendo que Ele quer o teu coração nele. Porém, o Senhor disse a Samuel... Samuel quem era? Sacerdote, profeta, praticamente um grande administrador, como se fosse uma espécie de rei. Não havia rei ainda aí, mas como o governo era teocrático, reunia-se em Samuel todas essas prerrogativas de profeta, sacerdote e rei. Era bem isso aí, embora ele não fosse rei coroado, entende? Samuel está na casa de Jessé e alguma coisa está acontecendo ali, porque Deus havia rejeitado Saul, o primeiro rei de Israel que o povo tinha pedido. E agora, olha o que está acontecendo nesse dia. Porém, o Senhor disse a Samuel, esse homem tão experiente, tão cheio do Espírito: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O Senhor sabe como está o teu coração para começar a plantar coisas novas aí. Você tem que saber também como é que está o seu. Como é que está o seu coração? Eu sei que isso é pergunta de TV Fama. Vocês já viram aqueles repórteres super preparados? Eu não entendo essas perguntas que eles vão fazer para as celebridades. Aí chega a pessoa, olha só a pergunta que se faz. Como é que está o coração? Eu responderia, acabei de fazer cateterismo. Se fosse o pastor Pedro, ele falaria assim, é o 10º estente. Ou se você quiser ser um pouco mais... Como está o seu coração? Bombando que nem... Porque eles estão falando do quê? Estão falando sempre da vida alheia, né? Querendo saber se está com quem que está, se está namorando, se está casando. A minha pergunta hoje não é essa. Eu quero saber como está o seu coração como um solo. Se ele está preparado para receber novos projetos de Deus. Se o teu coração não estiver preparado, vai acontecer o que aconteceu com Samuel. Que coisa, hein? Um cara experiente. O cara amava a Deus. E Deus falou para ele, vai na casa de Jessé, porque lá eu vou prover um novo rei. Bom, ele foi para lá com essas informações. Deus não disse, o nome do rapaz é tal, o RG dele é tal. Não disse. Eu não sei também porque Deus faz isso com a gente, porque podia falar. Deus já tinha escolhido, por que já não fala logo? Já aconteceu com você isso ou não? Falei, vou no culto hoje. Se Deus falar o CPF... vou crer que Deus está falando. Se não falar também... Esse é um problema do ser humano. Do começo ao fim dessa reunião, Deus já falou com você poderosamente várias vezes. O Espírito de Deus está aqui falando com você através dos louvores, da adoração, do sorriso de alguém. E mais uma vez o Senhor está te confirmando aqui. Você não é obra do acaso, você não foi um tropeço, você não veio porque achou que tinha que vir. O Espírito Santo te trouxe. É maravilhoso pensar assim. Não foi um acidente. Sei, acho que hoje eu vou dar uma chance para Deus. Fazendo nada, Deus está lá, eu estou aqui. Tá bom, vai Deus, fala aí, vamos ver.
Como assim, irmãos? E Samuel, talvez, pela experiência segura de um profeta que ouvia Deus, ele já conhecia, imagina quantos generais ele conheceu, quantos heróis ele conheceu. Aliás, ele era um juiz também, esqueci de dizer. Samuel era juiz, o último. Então imagina, ele sabia, ele era magistrado, ele conhecia das questões humanas. Fala, vou lá e vou julgar bem, vai passar um pessoal na régua, eu vou escolher. Quando entrou Eliabe, ele se encantou. Ele olhou Eliabe, ele frequentava Smart Fit. Eliabe chegou, só o peitão aqui, só, pá. Coxudo, o cara, mau bração. Aí, fala aí, Samuca! Qual é que é? Imagina, se eu fosse Samuel, eu me encantaria. Eu falei, só pode ser esse o rei de Israel. Olha o tamanho do cara. Deus, como o senhor já pegou o chifre de azeite e já ia ungir o cara. E Deus falou, quem mandou? Eu não escolhi esse cara. Eu não escolhi esse cara, é coração. O teu coração é enganoso. Às vezes você está olhando para quem você não deveria ter olhado. Deus escolheu outras coisas para você e você está todo encantado com o bíceps de Eliabe. Entendeu, amor? Ela um fracotinho magrelo. Irmãos, eu era magrelo. Eu de frente de... Olha os parentes, irmão, olha os parentes. Nem para ajudar na hora da ministração. Ó. Hoje... Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado era de uma lista só. Magrinho de lado de frente, ninguém sabia quem eu era. Mas já pensou se a minha esposa olhasse só para a aparência? Ainda bem que ela olhou para o meu coração. Coração bonitinho, irmãos. Tinha um coração bonito. Aparência prejudicada, mas o coração. E depois veio... 3 irmãos, né? Eliabe, Samá e como é que chamava o outro? Abinadab. Tudo gente. Foram acabando as opções. E Samuel começou a ficar preocupado. Falei, Deus, escolhe logo que cada um que sai dali diminui essa expectativa. Se você ler o texto, diz assim que uma hora Samuel virou para Jessé e falou assim, você não tem mais filho? Falou, tem um cara, mas assim, não é possível. Eu, como pai, nem eu acredito. Manda chamar, porque assim, só está faltando ele, os outros Deus não aceitou. Será que é ele? Deve ser, mandaram WhatsApp. Davi corre que Samuca está aqui, mãozinha, coração, mãozinha. E Davi olhou, falou, mensagem de grupo, a família chama, sabe a mensagem de família? Aí vem ele com o alforje, deixou as ovelhas lá, falou, pai, o que foi, pai? Estou no meio das ovelhas lá. Essa semana foi complicado, já rolou um urso, já rolou leão, eu não posso dar furo. Filho, Samuel está aí. Porque é o seguinte, sacerdote na sua casa, de 2 uma. Ou Deus ia te honrar, ou Deus ia te matar. Não tem meio termo. Aí quando ele olhou para Davi, o que disse o Senhor? Esse é o homem que eu escolhi, esse é o homem segundo o meu coração. Sabe qual é o melhor lugar para começar uma plantação? Sabe qual é a melhor forma de você preparar um terreno? Tenha você um coração no Senhor. Aí você pode pensar, tá, então, me fala, seja mais prático, Denis, qual a diferença de Davi para os seus irmãos? Fica claro na história, a história vai contando. Ele era alguém fiel, leal. Não se trata de perfeição, porque Davi veio errar muito depois, mas o fato é que ele tinha um coração ligado ao coração de Deus, ele sempre achava um caminho de arrependimento. Hoje é uma chance que Deus está te dando, de você encontrar de novo novos caminhos. Tem um rumo novo para você. Tem um coração que está se renovando essa noite. O Senhor quer plantar coisas novas. Há uma plantação do céu para cair no teu espírito hoje. Esse menino achou que ia ser pastor pro resto da vida, talvez cuidando de ovelha, de cheiro de ovelha, e ali ia passar a ter cheiro de guerreiro, rei.
Alguém que falava com Deus, Deus respondia. Uma pessoa que escreveria depois, mais tarde, os mais belos salmos, dos quais a gente repete e canta. De repente você está lá, puxa, todo dia tosquia ovelha, põe ovelha para dentro, põe ovelha para fora. Caramba, minha vida, essa vida de ovelha. Davi nunca reclamou. Davi estava lá e tinha prazer de fazer o que tinha que ser feito. Continue tendo prazer de fazer o que Deus mandou você fazer. Agradeça a Deus pela tua harpa, agradeça a Deus pelos teus salmos que estão lá guardados. Você fez tanta poesia, ninguém vai ver, ninguém vai ler. Vai chegar uma hora que isso vai explodir aí. Eu ligo na terra e ligo no céu. Tem tanta coisa acontecendo, não posso contar. Na hora certa eu conto. Deus é bom, hein? Deus é bom e é todo o tempo mesmo. Isso não é um jargão, não. Deus é bom em todo tempo Deus é bom e é uma realidade bíblica. Você só precisa continuar confiando e esperando, não importa quanto tempo. No meu coração não haverá raiz de ingratidão para que eu seja um solo ruim. No meu e no seu coração haverá gratidão todos os dias e alegria e satisfação todos os dias, para que quando chegar a tua chance, você não vai ser um Eliabe, um Samar e um Abinadab, você vai ser um Davi de Deus, uma pessoa que Deus vai escolher. Aleluia. Samuel preocupado com altura e fisionomia. E Deus preocupado com o quê? Razão e emoção. Quer dizer, coração e a tua cabeça. Como está a tua cabeça e teu coração? Estou sonhando ainda, bispo. Estou sonhando até hoje com as coisas de Deus. Eu vou continuar sonhando e pensando. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar mergulhando, eu vou continuar desejando. Eu quero, eu preciso, eu desejo, eu vou, eu sei. Atos 2, versículo 25 a 28. Veja... Quem é esse Davi? Já que você fala assim, como ele é citado em diversos momentos. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, depois da descida no Pentecostes, no cenáculo, ele toma a palavra e cita Davi. Um homem que tinha um coração preparado para receber boas sementes. Atos 2, versículo 25 a 28. Olha só, porque a respeito dele, diz Davi, dele Jesus, olha o que Davi diz sobre Jesus profeticamente, é claro, né, porque ele não conheceu Jesus, ele está falando lá para frente, olhando lá para frente e dizendo, diante de mim via sempre o Senhor, porque está, ó minha alma, à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi sabia que em momentos cruciais de perseguição de Saul contra ele, que foram as mais terríveis, dos filisteus também, mas nesses momentos ele viu o Senhor diante dele, porque está à minha direita. Ele via Jesus várias vezes ao lado dele, para que ele não fosse abalado. Versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança. 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Uma palavra de dupla referência que a gente chama na teologia. Davi falando sobre si mesmo, mas apontando para o Messias. Jesus seria esse homem, esse santo que não veria a corrupção. Versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E o 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sobre Davi era essa a realidade. Se você continuar lendo o texto, ele fala assim, Davi, a gente respeita, entende e ama. Jesus ressuscitou e vive em nós. Mas por que citar Davi? Por que citar Davi enquanto se prega sobre Jesus? Porque Jesus é raiz de Davi, da tribo de Judá. Esse homem tinha um coração tão fértil para ser plantado. Deus preparou tanto o coração de Davi que ele mesmo viu o Senhor. Se o meu coração e o teu coração estiver no Senhor, o seu terreno vai estar preparado para receber muitas sementes de revelação. Davi, de todas as experiências que ele pode ter tido, a mais preciosa foi ter visto Jesus pela fé. Ele venceu muitas guerras, foi rei, participou da construção do templo, viu tantas coisas boas, coisas duras também,
Mas essa experiência de poder enxergar Jesus lá na frente e ver que o que Deus tinha preparado, prometido, era uma realidade, eu espero que você também tenha olhos espirituais abertos para enxergar coisas boas que vão acontecer lá na frente. Teu coração precisa ser um coração como o de Davi. Salmo 51, versículo 17. Não estamos falando de coração? Não estamos falando sobre ser plantado. Já é esse horário, irmãos? Sangue do Cordeiro. Oh, Jesus. Estou terminando. De verdade. Só mais 10 minutinhos. Prometo. Olha só o coração de Davi como uma terra que está sendo preparada. O teu coração está sendo preparado, mas eu mais uma vez insisto. Será que eu e você, todos nós, estamos aqui na mesma predisposição desse homem? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se por algum motivo teu coração endureceu, eu declaro, ele vai amolecer. Se por algum motivo teu coração se rebelou, eu profetizo, ele vai voltar a obedecer. Se por algum motivo teu coração experimentou tristeza, mágoa, decepção mesmo, você foi maltratado, eu declaro, você será restaurado. Coração curado, terreno preparado. Coração curado, um terreno preparado para tudo. Aí você vai para um casamento com cabeça diferente. Somos nós. É a nossa história, nosso momento. Você vai para uma outra empresa, você deixa a outra que passou. Você fala assim, não, peraí, as coisas ficaram para trás. Isso aqui é uma nova experiência. Meu coração está limpo, está curado. Acabou, já era. Agora é uma nova experiência. Você vai começar o que Deus te colocou nas mãos, você não fica toda hora remoendo, porque lá atrás, não, porque você viu, você lembra? Eu lembro, eu lembro também. Põe mais uma aí. Que isso, irmão? Papo de pinguço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Coração puro, limpo. Aí você é um outro terreno. Quem já construiu uma casa? Quem aqui já teve experiência de construir uma casa? Como que você faz? Você despreza o terreno, não importa. Você já chega, você contrata o empreiteiro. Sobe o broco aí. Você não tem que preparar o terreno? Mínimo. Até se for um prédio, então, aí você tem que saber até lá embaixo. Se tem lençol freático, se não tem, se é úmido, se não é úmido, qualidade da terra. Não é assim, irmãos. Você não constrói, você prepara a terra. Estou falando sobre o teu coração, entendeu? Traumatizei. Então, espera mais um pouquinho para ser curado. Não sai por aí abraçando o poste. Aguarda. Espera Deus te curar. Espera Deus te limpar. Espera a onda passar. A loucura, o fervor. Não, que agora... Calma. Coração curado. Terreno preparado. Deus adubou, lançou sementes e colheu muitas vitórias por meio de Davi. Mas tudo começou por um coração que era um terreno preparado. Davi era obediente aos pais, servia seus irmãos, ele era forte e valente, ele era trabalhador. Instrumentista, compositor, ousado. Você pode encontrar tudo isso em 1 Samuel 16, 17. Algumas pessoas perguntam, você viu fulano? Deus abençoou tanto. Você viu fulano como Deus... Olha, Deus abriu, Deus fez... Você vê? Não é resultado, irmão, só de sorte. Eu não sei se você já viu um adesivo nos carros agora. Nunca foi sorte, foi Deus. Quem já viu isso aí? É legal que a pessoa está dando honra e glória ao Senhor, não foi? Mas junto com o que Deus fez, o que mais contribuiu? Seja honesto. A posição da pessoa, o trabalho, a vontade, disposição. Isso tudo tem a ver com o quê? Coração preparado, meu Deus. Por isso que quando a gente adoece, a gente fica enfermo na alma.
Na alma eu estou falando, não de enfermidades físicas das quais nós estamos na terra e todos nós vamos passar por isso. Não tem como você, você vai envelhecer, eu também vou, vai acontecer várias coisas. Estou falando de doenças da alma, que são aquelas, as depressões, as ansiedades, as fúrias, tudo isso. Como nós podemos sair de lá? Dizendo, Senhor, Tu conheces a minha fragilidade, mas eu exponho o meu coração agora que está contrito e quebrantado. Eu sei que o Senhor não vai desprezar. Um dia eu tive que lidar com isso. Nunca pensei que fosse. Último ano da faculdade. Simplesmente me deu uma paúra no metrô. Ministro do Evangelho, casado, filhos, pessoas maravilhosas à minha volta, não faltou carinho, nem amor, nem apoio, nem nada. Mas simplesmente fui acometido de alguma coisa que você não consegue explicar como, nem onde, de que forma. Mas vem sobre o psiquê. Aí você começa a reunir dados. Onde foi que eu errei? O que eu fiz? O que eu deixei? Estou orando pouco. Está faltando jejum. O que foi? Devo ter pecado. E você começa a se acusar. E você não entende que você tem um Jesus maravilhoso. E Ele está à sua direita lá. Com mãos estendidas. E o Espírito Santo aguardando você clamar. Porque diz o texto de Romanos 8. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele nos assiste no dia da nossa fraqueza, e nós não sabemos nem como convém orar, e Ele nos ensina. E tem horas que você precisa limpar o coração, e você faz aquela análise, meu Deus do céu, quanta coisa eu preciso arrancar do meu coração. É necessário limpar, Senhor, me limpa, me purifica, me arranca desses pensamentos que querem me levar para baixo. Aí liguei para a Carol, ela foi me buscar lá. Eu parecia uma criança segurando na mão de alguém, não vi a hora de voltar para minha casa e entrar no meu quarto. Poucas vezes eu falei sobre isso. Mas o Senhor é o nosso auxílio no dia da nossa tribulação. Socorro bem presente. Você não está sozinho. Você não vai ficar prostrado nesta condição. Hoje mesmo o Senhor te diz que Ele sonda o teu coração e sabe, conhece o teu coração. Vamos orar, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça se você puder. Senhor, eu quero ser um bom solo. Eu quero ser um coração disponível, Senhor. Que na minha fraqueza multiplique a sua força, Senhor. Que em todas as dores que nós sentimos do coração, nos impedindo de receber sementes novas, por favor, Senhor, venha arar a nossa terra, venha arar o nosso coração. Limpa tudo, tira tudo que impede, Senhor, novas plantações. Aplana agora o nosso coração. Por favor, meu Deus, nos perdoa pelas vezes que não cremos o suficiente. Pelas vezes que, Senhor, não conseguimos entender o processo e reclamamos e murmuramos, ou por outras vezes que ficamos paralisados porque nem sabemos o que pedir. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor orou e intercedeu para que Pedro não fosse peneirado. O Senhor clamou por ele e o resgatou. Então resgata-nos a nós novamente. Coloca, Senhor, todos nós em pé. Coloca todos nós na posição de sermos uma boa terra, onde a semente vai cair. E segundo a tua palavra daquele dia, naquela parábola, vai frutificar 30, 60, 100 vezes mais. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos agora. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos por misericórdia, por graça, para que todos nós aqui essa noite
sejamos uma terra preparada para grandes e poderosas sementes que serão lançadas. A Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Obrigado, Santo Espírito, por falar aos nossos corações de forma tão maravilhosa. Aleluia. E se você está aqui e ouviu essa mensagem e ainda não tomou uma decisão pessoal de dizer: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor venha e more no meu coração para sempre. Se você está aqui e deseja e quer ter Jesus como Senhor e não fez isso ainda, você tem uma chance agora de fazer. E eu vou orar por você agora. Há alguém aqui que ainda não tem Jesus como Senhor, Salvador? Levante a sua mão onde você estiver, que eu vou orar por você agora. Se houver alguém aqui. Se você está afastado, se você se desviou, se você cansou, se você se frustrou, mas se você quer novamente andar com Jesus de pertinho, se reconciliar, levante a sua mão onde você estiver, que eu vou orar por você. Deus abençoe. Eu já vi a sua mão. Tem mais alguém? Eu vi a sua mão também. Tem mais alguém que deseja isso? Porque hoje vai ser uma ceia bem diferente para você, muito especial. Eis aqui, Senhor, os teus filhos. Eis aqui o teu filho também, a tua filha ali atrás. Senhor, eu declaro, estão todos reconciliados agora pelo poder da tua palavra. Glória a Deus. Vocês são bênção, filhos e filhas preciosas do Altíssimo. E Satanás não pode tocar, o maligno não lhe toca, como diz o texto. Você está livre, livre. Você está limpo, limpa. Teu coração é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar a ceia do Senhor. Você vai segurar esse pão e esse cálice.